Bom dia. Em nome da Jovem Pan, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos em mais este fórum da Jovem Pan, o 10º Mitos e Fatos, que terá como tema as micro e pequenas empresas. O empreendedorismo no país, sem dúvida alguma, é uma das oportunidades para um crescimento sustentável, um crescimento mais robusto, com maior geração de emprego, redução das desigualdades, maior competitividade e produtividade. Só que o empreendedorismo no Brasil ainda é um grande desafio, são vários fatores que jogam contra, o famoso custo Brasil, que bate direto em quem tem a iniciativa de se tornar empreendedor. E é por isso que nós vamos discutir aqui os vários aspectos e dificuldades do empreendedorismo, das micro e pequenas empresas aqui no país. Lembro a todos que o nosso evento será transmitido ao vivo, com imagem, pelo YouTube, o Facebook e Jovem Pan News. Antes de iniciarmos os trabalhos deste evento, vamos ao hino nacional brasileiro. E retomamos os nossos trabalhos deste 10º Mitos e Fatos da Jovem Pan, que hoje discute as micro e pequenas empresas. E agora nós vamos conversar com economistas das equipes dos dois candidatos à presidência que disputam o segundo turno das eleições. Eu chamo ao palco o Carlos Alexandre da Costa, economista, ex-diretor do BNDES, que é da equipe de Jair Bolsonaro. E o Guilherme Mello, economista, professor da Unicamp, da equipe de Fernando Haddad. Bom, e nós vamos começar com uma apresentação rápida de cada um dos dois, antes das perguntas mesmo, em que nós vamos detalhar mais da fala deles. Vamos começar, então, com o Carlos Alexandre. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado à FIFE pelo seu incansável trabalho para defender a pequena e média empresa. Se a gente tivesse os founding fathers do liberalismo moderno brasileiro, eles certamente seriam um deles, há tantos anos, lutando por uma agenda em que o Estado seja mais focado, em que o Estado permita que os nossos empreendedores, que os nossos cidadãos trabalhem, produzam e façam o nosso país prosperar. Nós temos um diagnóstico básico sobre os problemas brasileiros, que está na origem dos problemas também da pequena e média empresa. Ao longo de muitos anos, o nosso Estado vem crescendo naquilo que ele não deveria e minguando naquilo que ele deveria. A nossa burocracia tem se transformado numa das piores do mundo. No Doing Business, por exemplo, nós fomos ultrapassados pela África subsaariana, na média. Nós temos hoje uma dificuldade enorme para abrir novas empresas, os alvarás de construção demoram um tempo absurdo, nós temos um peso, tanto do nível quanto da burocracia tributária, proibitivo,
o Estado foi crescendo em tudo aquilo que dificulta a vida do cidadão e foi minguando em serviço público de qualidade, com algumas exceções meritórias, mas, na média, o cidadão, que é quem nós deveríamos ouvir o tempo inteiro, vem reclamando de receber serviços públicos cada vez piores, cada vez de menor qualidade. Esse diagnóstico básico ele tem sido visto na economia com uma série de indicadores. Primeiro, a nossa carga tributária que vem crescendo assustadoramente e os gastos públicos mais ainda, fazendo com que a nossa dívida fuja do controle hoje. Nós temos hoje uma projeção de uma redução daqui a alguns anos da nossa relação dívida sobre PIB. Nossa preocupação é que essa projeção de que a dívida vai cair daqui a 2 anos vem se repetindo nos últimos 20. Não, daqui a 2 anos a nossa dívida vai começar a cair. E chegou a hora da gente ter medidas concretas, medidas difíceis, no entanto, altamente importantes, para reduzir o tamanho do Estado, reduzir a nossa dívida pública e reduzir o peso do Estado que hoje dificulta a vida do cidadão. E isso está na essência de boa parte do problema vivido hoje por pequenas e médias empresas, a nosso ver. O Brasil hoje tem um solo fértil para empreendedorismo. 36% dos brasileiros são empreendedores, são um dos maiores índices internacionais. Por outro lado, quando a gente vai olhar na pesquisa, que é o Global Entrepreneurship Monitor, feita pelo Sebrae aqui no Brasil, nós vemos que se nós pegarmos as empresas, esquece as empresas no início, aquelas empresas que já são mais maduras, mas que ainda têm menos de 42 meses, que já remuneram os seus acionistas, mais de 80% não tem funcionário ou tem no máximo um. Isso é um problema sério, porque o Brasil tem o solo fértil para o empreendedor, nós temos o sol, que é o nosso mercado, que é o nosso povo, mas, por outro lado, a água da chuva é capturada pelo nosso governo, com uma burocracia gigantesca, uma carga tributária enorme, uma participação crescente do governo que tira os recursos do mercado e torna o crédito escasso e caro, e aí as empresas brasileiras ficam aprisionadas num regime que foi facilitado com o Simples, mas que ainda é complexo. Quando o governo criou o Simples, ele assumiu que o resto é complexo. Nós temos que transformar tudo simples no Brasil. O governo tem que se simplificar, tem que se desburocratizar e tem que reduzir a carga tributária para que as empresas possam crescer, possam prosperar e gerar mais emprego. No mundo, quando a gente pega Estados Unidos e Austrália, que é onde nós temos dados, 70% do emprego são gerados por empresas de alto crescimento pequenas e médias. 70% da geração líquida de emprego. No Brasil, nós temos um dado que é mais ou menos 65% do emprego líquido gerado vem de empresas de alto crescimento. Dessas, que significa 0,6% só das empresas, só 0,6%. Dessas, 90% são pequenas e médias, e elas respondem por 2,2 milhões de empresas, essas empresas de alto crescimento. Nós temos que voltar a ter um Brasil com ordem e com progresso. E esse progresso depende de uma equação em todo o setor público. Depois nós vamos ter algumas perguntas e a gente vai mergulhar. Mas nós entendemos que as soluções são diferentes para cada tipo de empresa. Nós temos as empresas pequenas que querem ficar pequenas, que é uma boa parte das empresas brasileiras, essas precisam de menos complexidade. E, para isso, nós temos que viabilizar e aperfeiçoar a rede simples. Nós não podemos deixá-la morrer. Pelo contrário, nós temos que ampliá-la no Brasil inteiro. Nós temos, por outro lado, as empresas pequenas com ambições de crescimento, que é uma das características fundamentais daquelas empresas de alto crescimento. Essas características são ambição de crescimento, alto capital humano, acesso a venture capital e inovação. Nós precisamos, para essas empresas, viabilizar crédito mais baixo, com uma menor participação do governo no mercado de crédito, menor complexidade e um degrau menor para quando a empresa sai do Simples. Porque hoje sai de 12% para 38% de carga efetiva. Isso é inviável para uma empresa, a não ser que seja aquele 0,001% de uma empresa que tem uma ideia extraordinária e fantástica e mesmo assim de alto risco.
Por outro lado, nós temos também as empresas médias, que são empresas fundamentais em qualquer país desenvolvido. Na Alemanha é a maior parte do emprego, do crescimento, da tecnologia, e que hoje sofrem também com falta de crédito, com burocracia, com um peso excessivo do Estado e com uma volatilidade muito grande da economia. Nós precisamos de um Brasil que olhe o longo prazo e garanta que nós não vamos ter estados cada vez maiores, cada vez mais dificultando a atividade empreendedora e cada vez mais capturando crédito. Eu sempre fui empreendedor na minha vida, eu fui um dos fundadores do IBMEC, fundei várias outras empresas, era uma salinha pequena, a gente ficava lá enxugando a janela quando chovia para ter aula direito, só que enxugar a janela é fácil. O problema é que nós chegamos num momento em que o empreendedor muitas vezes fica enxugando gelo e pior, o governo fica aprisionando numa jaula em que você não consegue crescer, apesar de ter boas ideias, boa gente, bom mercado e um país maravilhoso, que é o que a gente vai construir. Muito obrigado. Obrigada. E agora nós vamos ouvir o Guilherme Mello. Guilherme, por favor. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer o convite, agradecer a Denise aqui. Para mim é uma grande alegria estar aqui debatendo com vocês. Agradecer a presença do Carlos, acho importante, é a primeira vez que eu debato com um representante da candidatura do Jair Bolsonaro, então acho que é importante esse debate para o Brasil, acho que as pessoas precisam entender que cada candidatura pensa. E eu queria, nessa primeira fala de abertura, tratar de um tema que é crucial para as micro e pequenas empresas, né? Que é a própria dinâmica da economia e como ela pode ser revertida. Quer dizer, hoje nós estamos há 4 anos, com 2 anos de recessão e 2 anos de estagnação, certo? Os últimos 4 anos do Brasil eram isso. Se você olhasse 2013, a FIF chegou a estar no governo, lá atrás, a perspectiva não era essa. E depois se consolidou um cenário muito negativo para a economia. E isso é terrível para o pequeno empreendedor. É terrível para todos, mas em particular para o pequeno empreendedor. Por quê? Porque, como já disse o Carlos, o Brasil é um país fértil em empreendedorismo. É verdade. Nós temos um dos maiores números de pequenos empresários no mundo. É verdade? É verdade. Muito disso se deve ao fato de que nossa estrutura tributária é tão danosa, é tão desequilibrada, que vários pequenos empreendedores, na realidade, são trabalhadores. Só que se pejotizam porque a estrutura tributária obriga a pejotização. Certo? Então, você tem uma estrutura tributária que, por um lado, infla artificialmente o número de pequenos de empreendedores, mas, por outro lado, os verdadeiros empreendedores têm uma grande dificuldade. Não à toa o Simples existe e foi expandida a sua faixa de isenção, que pega até médias empresas, pega empresas de tamanho razoável. Por quê? Porque o Brasil é um verdadeiro manicômio tributário. E não é de hoje. Vamos lembrar, quem criou a estrutura tributária brasileira? Essa estrutura tributária brasileira foi criada na ditadura militar, em 1966 e 1967, por 2 liberais, o Campos e o Bulhões. E foi reformada e deteriorada profundamente na década de 90, quando a gente teve um crescimento de 6%, 5% a 6% da carga tributária em contribuições e impostos em cascata. Por quê? Porque você tinha que aumentar muitos impostos para pagar os juros da dívida, porque os juros da dívida eram impagáveis. Então, você vendeu o patrimônio público, você aumentou a carga tributária e, ainda assim, aumentou a dívida pública. Aumentou a dívida interna e externa. Tanto aumentou a dívida externa que o Brasil quebrou. Quebrou em 99, quebrou em 2002. Depois você tem um período, mais ou menos 10 anos, onde não é verdade que a gente está há 20 anos discutindo como reduzir a dívida. A gente reduziu a dívida. A dívida líquida do Brasil caiu de 65%, 67% para 34%. O Brasil pagou toda a sua dívida externa e acumulou reservas. O Brasil foi um dos países que mais produziu superávit primário no mundo nesse período. Para além disso, o Brasil teve uma característica central. Ele conseguiu coadunar responsabilidade fiscal e melhoria da qualidade de vida com crescimento econômico. Esse é o verdadeiro solo fértil para o desenvolvimento. Quando você consegue ter responsabilidade fiscal,
responsabilidade social e crescimento econômico. Certo? Esse momento da economia, de fato, se reverteu, e a gente precisa buscar os instrumentos para retomar. Como é que a gente vai retomar? Primeiro, enfrentando questões que a gente não enfrentou no passado. A primeira delas, a estrutura tributária. A estrutura tributária brasileira precisa ser reformada. Se no governo Dilma, e no governo Lula em particular, isso não ocorreu, você avançou. Detalhe, não ocorreu, não houve reforma tributária, mas também não houve aumento da tributação. A carga cresce um pouco, se você pegar na média não cresce nada, mas no ápice do ciclo cresce um pouco por causa da formalização. Porque as pessoas começaram a ter emprego, ser formalizadas e contribuir com a Previdência. Pegue qualquer estudo econômico, ele vai te mostrar exatamente isso. Ao contrário, você até perde alguns impostos, tipo a CPMF deixa de existir. Certo? E mesmo assim, a arrecadação responde porque o país está crescendo e a formalização está crescendo. Só que essa estrutura tributária não dá para financiar o Estado com essa estrutura tributária. Uma estrutura tributária que uma família de 2 salários mínimos paga 50% da sua renda em impostos. É um imposto dinamarquês com serviços da África subsaariana. Certo? Não é possível. Se você pegar qualquer estudo de tributação, você vai ver que na Europa, na OCDE, boa parte da redução da desigualdade vem da tributação. No Brasil, ao contrário. A única coisa que distribui renda no Brasil é o gasto em saúde, educação e serviços e transferências sociais. E isso distribui até mais do que na Europa, por incrível que pareça. Mas a tributação concentra a renda. E não só concentra a renda, ela dificulta a vida das pessoas, porque ela é extremamente complexa. Ela é injusta, complexa e gera distorções do tipo pejotização, que ajuda a quebrar o quê? A Previdência Social. Então, a gente precisa reformar essa estrutura tributária, simplificar os impostos indiretos, juntar eles no imposto sobre valor agregado, cobrado no destino, simples, e que reduza o peso dos impostos indiretos, ou seja, impostos sobre produção e consumo, e aumente, na verdade, o peso dos impostos diretos, sobre as rendas muito altas, que hoje o imposto de renda só é progressivo até 30 salários mínimos. Certo? Quem ganha mais de 30 salários mínimos paga menos imposto do que quem ganha 20 salários mínimos. Certo? Então, você cria várias distorções. Isso é um tema. Outro tema é o tema do crédito. Eu não sei, tenho mais aí uns 3 minutos? Isso, por aí. Tá. O tema do crédito é fundamental para o empreendedor. É muito difícil um pequeno empreendedor começar a sua vida sem crédito e manter o seu negócio sem crédito ou com crédito muito caro. E o sistema bancário brasileiro é completamente disfuncional. É outra coisa que não conseguiu, nem com a abertura para bancos estrangeiros na década de 90, nem com a tentativa de impulsionar os bancos públicos na década de 2010, você conseguiu resolver isso. É um sistema extremamente concentrado, 5 bancos dominam mais de 80% do mercado, tem mais de 80% dos ativos, e eles concorrem pouco. Porque existem outros países do mundo onde a estrutura bancária é concentrada. Mas nesses outros países, os bancos pelo menos concorrem entre si. Hoje, o empreendedor, ele bate na porta de um banco e do outro, as condições são muito parecidas. Além da escassez de crédito, o crédito é caro. O que você precisa fazer? Fazer esse sistema competir. Se o sistema bancário passar a competir, ele vai conseguir oferecer taxas melhores. É por isso que a gente está falando em uma reforma bancária, o nosso programa fala em uma reforma bancária, com uma regra simples e de mercado. Quem oferecer condições melhores paga menos imposto. Quem oferecer condições piores, paga mais. Você vai impulsionar, você vai turbinar a concorrência. Porque quem não oferecer as condições melhores de crédito, vai ficar em desvantagem. Porque vai perder mercado, certo? Vai perder rentabilidade e vai perder os melhores clientes. Então, ele vai ser empurrado a competir. E aí, uma vez competindo, esse sistema bancário vai ser mais benfazejo, digamos assim, para a criação de micros e pequenas empresas. Por fim, além da questão da estrutura tributária, da questão do crédito, tem a questão da estrutura do Estado. A estrutura do Estado se concentrou muito em estruturas de controle, estruturas burocráticas, processos repetitivos, certo? Isso é uma tradição um pouco da nossa história portuguesa, mas não só isso. É uma preocupação enorme em combater eventuais desvios, corrupção, mas que, na verdade, abre as portas para a corrupção. Porque quanto mais burocratização, mais difícil é empreender, e aí mais vem a ideia de, bom, então a gente dá uma ajeitada, a gente faz, entendeu?
E a gente tem que simplificar, de fato, a estrutura burocrática do Estado. O país precisa passar por uma reforma tributária, uma reforma bancária e uma reforma do Estado que facilite e que se valha das novas tecnologias que facilitam a nossa vida. O Estado tem que adotar elas para facilitar a vida dos pequenos empresários e dos empreendedores. Se a gente conseguir fazer essas 3 reformas e redinamizar a economia, a gente vai chegar em um cenário onde o pequeno empreendedor vai ter clientes, porque a economia está crescendo, o emprego está crescendo, a renda está crescendo, o crédito está crescendo. Ele vai ter uma estrutura tributária mais simples, certo? E mais convidativa para ele, que ele não vai ter que gastar horas, pessoal, trabalho para pagar imposto. Ele vai ter acesso a crédito para investimento mais barato e, por fim, ele vai ter uma estrutura burocrática que simplifique e facilite a vida dele no empreendedorismo. Todas essas questões são questões que estão presentes no nosso programa, que eu convido vocês a lerem e que eu acho que a gente vai retomar ao longo do debate aqui. Obrigado, Denise. Exatamente. Agora nós vamos passar as perguntas. Claro que nós vamos retomar essa questão específica das micro e pequenas empresas, que é o foco do nosso Mitos e Fatos de hoje, mas eu vou começar falando o que esperar a partir de 2019, porque hoje mesmo aqui no evento várias pessoas me perguntariam, e aí, Denise, o que vem para 2019, que é uma grande interrogação, porque a economia tem demonstrado uma dificuldade enorme de retomada do crescimento. A gente vê que o governo tentou passar um recado um pouco mais confiável em termos de ajuste das contas, teve algumas iniciativas microeconômicas para estimular as empresas. Agora a gente continua convivendo com um crescimento baixíssimo da economia, com desemprego elevado. Então eu gostaria que o Carlos Alexandre começasse a falar sobre isso. Qual o potencial de uma reação efetiva da economia a partir de 2019? Denise, o potencial é enorme. Eu fico muito feliz de ver um outro candidato liberal aqui junto conosco, porque feliz mesmo, tá? Não é sarcasmo não, tá, Guilherme? Porque redução de carga tributária, simplificação, redução de peso de Estado, assim por diante, tem sido uma agenda liberal. E assim, eu até entendo que no primeiro governo Lula foram tomadas algumas ações liberais de algumas pessoas que estavam lá e que fizeram um ótimo trabalho, né? Em algum ângulo, não fizeram em outro, né? A dívida bruta cresceu muito naquele período, nossa taxa de juros foi 6%, a dívida líquida caiu, uma bruta cresceu, né? A taxa real de juros média foi 6,5%. Real. Qual é o pequeno e médio empreendedor que consegue pagar? Esquece o spread bancário, que também já foi um dos períodos com maior spread bancário. O Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil é um banco público, né, que faz um ótimo trabalho, por exemplo, em crédito rural, em vários outros. Por outro lado, o Banco do Brasil, ao longo dos governos anteriores, foi um dos bancos que cobrou mais spread do pequeno e médio empreendedor. Quer dizer, nós temos que tirar o peso do Estado, que hoje asfixia o setor produtivo. E é isso que nós pretendemos fazer, tirar o peso do Estado. Primeiro, reduzindo o gasto com juros, que hoje a gente paga, o governo federal paga hoje cerca de um plano Marshall por ano de juros. Por ano. E por que isso? Porque a dívida é gigantesca. Nós temos hoje uma dívida bruta chegando a 90% do PIB, com uma taxa enorme. A dívida líquida não é tão alta, mas aquela taxa que o governo paga é muito maior do que aquela que ele recebe. Nós temos que reduzir essa dívida. E o governo, felizmente, tem patrimônio. Nós temos 144 empresas estatais, nós temos 700 mil imóveis públicos, 700 mil imóveis públicos, e nós precisamos ter um processo rápido de privatização, de venda de imóvel público, com detalhe, exclusivamente para reduzir a dívida. Exclusivamente para reduzir a dívida. E não para pagar juros, e não para cobrir gastos operacionais. Número 2, nós temos que ter um ajuste previdenciário justo, que seja discutido com a sociedade, que reduza o déficit que existe
e que tem muita gente que diz que não existe, existe um déficit crescente na nossa Previdência, nós precisamos, como sociedade, encontrar uma solução para isso. E terceiro, gastos públicos que vêm crescendo, mesmo os primários, assustadoramente. Nós hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 236 carreiras no setor público federal. É um absurdo isso. É uma complexidade enorme. Nosso Estado precisa ser mais leve, mais enxuto. Aquilo que o empreendedor, o dono da pequena e média empresa, sabe da importância de ser enxuto e não inchar. O Estado, há muitos anos, ele vem inchando. Ele vem se tornando um monstro descontrolável, sem transparência, que é um dos pilares da democracia. A democracia precisa de transparência. A pessoa vota, quer saber se aquele que ele elegeu está fazendo aquilo que foi o mandato dado a ele pela população, e depois quer ter transparência. A nossa democracia precisa ser, na verdade, regenerada, porque ela está sofrendo hoje. Nós precisamos ter uma democracia plena, em que a sociedade vote em alguém para fazer X e aquele faça X. Ano que vem, com uma redução do peso do Estado na economia, com uma redução da carga tributária, com uma redução da burocracia, nós esperamos crescer pelo menos 3,5% do PIB. Nós temos certeza que um caminho de maior estabilidade vai viabilizar quase que instantaneamente uma queda nas taxas de juros longas, que hoje nós temos uma taxa que ainda é alta no curto prazo, mas a taxa de médio e longo prazo, por conta da instabilidade, do risco do Brasil, ainda é muito elevada. Isso vai cair naturalmente, quase que instantaneamente, e isso vai viabilizar muitos investimentos produtivos, mais crédito, menos burocracia e mais crescimento. Nós estamos muito otimistas já para o ano que vem. Sabe que as expectativas das empresas, dos consumidores, são aquilo que move a economia no curto prazo. Quando a gente vê, toda vez que o Jair Bolsonaro cresce na pesquisa, juro longo cai, otimismo de empresariado aumenta, a população fica com mais esperança em relação ao futuro, e é isso que nós vamos construir. Não vai ser fácil, vai ter muito trabalho pela frente, mas para isso que a gente tem uma equipe extraordinária que vem trabalhando há meses já, de maneira voluntária, com ideias, propondo ideias, são ideias ainda, mas muito sólidas, para um governo liberal e democrático. Desculpa a brincadeira, Guilherme, mas eu sei que tem mais coisa que nos une do que coisa que nos afasta. Você a mesma pergunta, é o que esperar a partir de 2019. Você que citou, inclusive, a importância do crescimento, lembrando no que aconteceu numa fase de maior crescimento, que as empresas tiveram melhores condições, geração de emprego e receita. Como garantir esse crescimento a partir de 2019? Olha, primeiro eu queria falar assim, eu não tenho problema de ser chamado de liberal. O liberalismo ele tem uma tradição maravilhosa de liberdade, de democracia, contra as ditaduras, contra a opressão, contra a tortura, certo? Pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias. Isso é o liberalismo. Ele tem essa tradição histórica entre os grandes pensadores liberais. Se tem alguma candidatura liberal, eu não acho que esses rótulos necessariamente sejam relevantes, né? Mas é importante lembrar o que é o liberalismo, né? O liberalismo pelos direitos. O liberalismo nunca viu um liberal, um verdadeiro liberal, defender a ditadura. Nunca vi. Quer dizer, se é um liberal que está defendendo a ditadura, ele deixou de ser liberal. Porque ele deixou de valorizar a base do liberalismo. Certo? Não, eu vou responder a pergunta. Eu só acho importante lembrar o que é o liberalismo para vocês, para todos nós. Certo? Não, é importante porque as pessoas às vezes esquecem. É importante uma mera lembrança. Certo? Uma mera lembrança, uma mera recordação. Quanto à pergunta sobre 2019, eu acho que 2019 a gente tem um potencial de retomar o crescimento, porque o Brasil está há 4 anos sem crescer, certo? Dito isso, não vai ser com soluções mágicas do tipo, vamos vender tudo e baixar a carga tributária que vai resolver o problema fiscal. Qualquer economista liberal, pegue os economistas do INSPER, pede para eles fazerem as contas. Eles vão falar, a conta não fecha. Não faz o menor sentido essa proposta. No momento de crise fiscal que a gente está, você vai falar que você vai reduzir a carga tributária e vai vender empresas públicas. E aí tem aquela coisa, vai vender o quê? Um economista fala uma coisa, o candidato fala outra, o vice fala uma terceira, ninguém sabe o que é, certo? Que vai vender, quanto vai vender, por quanto vai arrecadar.
E aí vem com uma proposta mágica de zerar o déficit primário em 1 ano, reduzindo carga tributária. Gente, a conta não fecha. O que a gente tem que fazer é retomar o ritmo de atividade. Como a gente vai fazer isso? Gerando emprego nas obras paradas, certo? Da construção civil, que está acabando com as cidades brasileiras, um desemprego enorme, reativando o crédito, renegociando a dívida dos pequenos empresários e das famílias, e com emprego e crédito, você vai voltar a fazer a roda da economia girar, e a partir daí você vai construir o caminho para um ajuste fiscal que não tem mágica. Ele passa necessariamente por você recuperar e melhorar a qualidade da arrecadação tributária, e, ao mesmo tempo, você olhar para a questão dos gastos com o rigor necessário, mas preservando aqueles que distribuem renda, porque essa também é uma diferença grande. Eu só não posso me chamar de liberal, porque eu falo o tempo todo em distribuição de renda, e eu acho que esse é um tema central para o futuro do Brasil. A distribuição de renda, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a gente precisa avançar nessa agenda. Perfeito. E, Carlos Alexandre, eu queria retomar exatamente essa questão de condição de retomada do crescimento no ambiente de necessidade de fazer o ajuste fiscal, não é? Você citou a redução da dívida, a questão da credibilidade e reforma da Previdência também. Mas fica colocada essa necessidade de uma expansão maior da atividade, porque eu acho que a sociedade espera mais geração de emprego, espera maior condição de retorno da atividade empresarial. Qual seria o foco do gerenciamento da economia nesse aspecto? Nós hoje estamos numa situação muito triste, porque nós temos 25 milhões de pessoas sofrendo com a falta de emprego. 25 milhões. Nós temos 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados e mais quase 7 milhões de subocupados. São pessoas que trabalham menos do que o período integral e gostariam de trabalhar mais. É uma tragédia isso que nós vivemos no Brasil. Se a gente multiplica isso por 4, uma família média mais algumas pessoas que vivem com essa renda, isso dá metade da população brasileira. Isso é uma situação caótica, e uma situação que começou nos últimos 2 anos, uma situação que já foi herdada pelo atual governo, que também não agiu da melhor maneira possível para debelar esse problema. Né? Um governo que assume sem voto é um governo mais frágil. Né? Porque, embora fosse o vice do PT, o vice do candidato do PT, da mesma chapa, o atual presidente não tinha apoio político para fazer algumas coisas que ele até tentou fazer. Quando nós olhamos o ajuste fiscal que é tão necessário para esse ano, a gente fez bastante todas as contas, tanto para a privatização quanto para o ajuste fiscal desse ano. Existem algumas receitas extraordinárias esse ano que vão viabilizar um superávit primário ou zerar o déficit já esse ano. Tá? São a privatização de boa parte da Eletrobras, a revisão da concessão onerosa com a Petrobras, só isso aí já vai dar um volume bastante elevado, que também, com o impacto da revisão da lei do desemprego, que já está acontecendo hoje, e com o crescimento da economia no ano que vem, vai viabilizar, ano que vem, já a gente zerar o déficit primário. Depois, nós temos que ter outras medidas de redução de gastos. Essas vão ser implementadas ao longo do primeiro ano, com toda a discussão com a sociedade. Muitas vezes, a gente é cobrado para dar mais detalhes. O que você vai privatizar? O que você vai fazer aqui? Gente, nós vivemos numa democracia. Se a gente vive uma democracia e nós defendemos a democracia, boa parte dessas decisões vão ser tomadas com o Congresso. E nós somos muito responsáveis nas promessas que nós fazemos. Eu não vou prometer uma coisa que não está só na nossa mão. Nós fomos muito responsáveis com o direcionamento, com as nossas ideias, com aquilo que nós vamos brigar num regime democrático. E nós temos certeza absoluta que maior otimismo... É só você ver a quantidade de investidor estrangeiro que quer entrar no Brasil. A gente tem tido conversas, assim como o outro candidato tem tido conversas, tem muita gente querendo investir no nosso país, bastando para isso um resultado nas eleições a favor de um candidato que seja a favor do livre mercado, seja a favor da segurança jurídica, que cada vez complica mais investimento.
Mas voltando para o tema da pequena e média empresa, nós temos hoje um grande espaço para crescimento. Nós temos basicamente uma série de medidas, mas eu gostaria de mencionar algumas aqui dentro do nosso plano de recuperação do emprego, que tem um dos pilares, que é a pequena e média empresa. Para a pequena e média empresa, nós temos o programa de aceleração de startups, de empresas médias, empresas pequenas, que começa com a criação de uma agenda integrada para as frentes públicas de apoio à pequena e média empresa. Hoje nós temos dezenas no governo, uma não sabe o que a outra faz, precisa ser coordenado, inclusive nas várias esferas de governo, como as outras pessoas que tiveram aqui nas horas anteriores falaram. Nós precisamos reduzir o tempo, o custo e a burocracia para abrir e fechar a empresa, expandindo o Rede Simples, como a gente já falou, garantir também a proteção ao patrimônio do investidor, que hoje em dia, depois a gente pode até entrar em mais detalhes, muito do que não se cresce venture capital no Brasil é por conta disso, definindo critérios para apoio de startups de mais alto potencial, tá, com incentivos hoje disponíveis onde o empreendedorismo mais cresce no mundo, e universalizar a educação empreendedora. Nós precisamos ter no Brasil inteiro a formação de empreendedores de alto potencial. Pessoas que hoje têm a atitude empreendedora, esses 36% da população, mas que estão aprisionados, seja por um Estado mastodôntico. Ele já deixou de ser paquidérmico. O paquidérmico é elefante, né? Ele agora é mastodôntico. Além de tudo, é pré-histórico o nosso Estado. E nós temos que fazer um grande esforço para viabilizar a formação de pessoas para que a gente seja um país competitivo, um país moderno e produtivo. Só essa ação e várias outras que a gente pode entrar depois tem um potencial de criar 10 milhões de empregos em 4 anos, que é a nossa meta. É a meta que qualquer governante deveria assumir hoje, que seja minimamente responsável para acabar com a tragédia dos 25 milhões de pessoas e 100 milhões de cidadãos que sofrem hoje com o caos econômico que o próximo governo, que espero seja o nosso, vai herdar. Obrigado. Oi, Guilherme, você ressaltou também essa importância de retomada do crescimento, inclusive para viabilizar números melhores em relação às contas públicas. Agora, como estimular esse crescimento, a geração de emprego no país? Eu acho que é importante a gente olhar as contas públicas, evidentemente. Não há ajuste possível, não existe nenhum caso do mundo, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um caso do mundo, de ajuste bem-sucedido nas contas públicas com estagnação. Isso não existe. Você precisa ter crescimento, e com o crescimento isso facilita o ajuste das contas públicas. Diferente da outra candidatura, a gente não está aqui se comprometendo, eu não viria aqui falar que em um ano está tudo resolvido. Eu repito, façam as contas. As contas não... Aí depois fala, não, mas eu não me cobre as contas, não me cobre o que eu vou privatizar. Bom, mas se você está se comprometendo a zerar o déficit em um ano, mostra as contas. Eu quero ver, eu faço questão. A gente analisa, discute as contas, porque a conta não fecha, certo? O que a gente precisa é retomar a trajetória de reverter o déficit, recuperar o superávit e, a partir daí, estabilizar a dívida e reduzir a dívida pública. A gente sabe fazer isso porque a gente já fez. Certo? Não é verdade que a dívida bruta cresceu no governo Lula. A dívida pública caiu no governo Lula. Basta IBGE, pode olhar, a não sei que olhe os dados do IBGE, olhe os dados do Banco Central. Certo? O que vocês vão ver ali é uma melhora na trajetória. Como? Ao longo do tempo. O que se faz para retomar a atividade econômica? Em primeiro lugar, tem uma questão emergencial. Você tem que retomar as obras públicas, você tem que renegociar a dívida das famílias dos pequenos empresários, você tem que fortalecer os programas de transferência de renda que dinamizam as pequenas cidades, e a partir daí, de um cenário de retomada mais tranquila, mais benfazeja da economia, você fazer as reformas estruturais, a reforma bancária, a reforma tributária, a reforma do Estado, certo? Quando você constrói esse ambiente de retomada do crescimento, você vai conseguir, tanto pelo lado da receita quanto pelo lado da despesa, ir atacando a questão do déficit público. Pelo lado da despesa, você tem desonerações que não têm justificativa e que você precisa rever. Não são poucas, tem espaço fiscal aí. Você tem, pelo menos, uma série de privilégios que permanecem no setor público.
Por exemplo, pessoas que ganham acima do teto constitucional. Não é raro você encontrar isso, em particular no judiciário, mas também em outros poderes, certo? Auxílios absolutamente injustificáveis. Você tem que ajudar os estados e municípios a fazerem as suas reformas da Previdência, porque tem estados e municípios que ainda não completaram as suas reformas previdenciárias, certo? Você tem que discutir com a sociedade qual é o modelo de seguridade social que você vai querer daqui para frente, em um novo mundo, com novos tipos de trabalho, com novas tecnologias e, portanto, uma nova estrutura produtiva. Isso está sendo feito no mundo inteiro. Então, o que a gente está falando, basicamente? Que a retomada do crescimento é condição necessária, mas não suficiente para a questão fiscal. Você tem gatilhos para retomar o crescimento, não é com mágica. Você, nesse primeiro momento, vai ter que incentivar a geração de emprego. Não há outro caminho. As pessoas, se não houver consumo, se as pessoas não tiverem renda, não tiverem crédito e não tiverem emprego, a economia não vai voltar a girar. Certo? Não vai ser com mágica que a economia vai voltar a girar. Mas para as pessoas terem isso, você precisa dar um gatilho. Porque o empresário sozinho, vocês são empresários, sabem disso, você não vai na frente. Ah, não tem demanda, não tem quem consuma, mas eu vou assim mesmo. Uai, você não vai na frente. Você vai quando você tem perspectiva. Tem demanda, tem consumo, meu produto vai ser vendido, então eu vou investir, então eu vou contratar, certo? Precisa ter um gatilho. Depois desse gatilho, ao mesmo tempo, você tem que estar discutindo as reformas estruturais. Esse é o caminho, sem mágica, e você vai construir o cenário de recuperação do superávit primário e de reversão do endividamento público. A questão dos juros, eu acho que é uma questão central, mas para vocês, o que mais é fundamental é os juros que vocês pegam no banco. Por isso a gente tem que falar em reforma bancária. Por isso a gente tem que mexer no cartel bancário. Não é possível um governo assumir e não ter nada a falar sobre o cartel bancário do que o Brasil vive atualmente e que trava completamente o empreendedorismo no Brasil. Certo? E a proposta simples de vamos liberar, vamos abrir para fora, já foi feito na década de 90, vários bancos estrangeiros vieram para cá. O problema não resolveu. Ao contrário, eles acabaram saindo. Certo? Acabaram sendo comprados pelos bancos nacionais, e o cartel voltou a atuar sem... Você não saiu dessa lógica. Se você não enfrentar esse problema estrutural do cartel bancário, vocês, empreendedores, nunca vão conseguir crédito barato para conseguir fazer as suas medidas e os seus investimentos. É isso. Bom, e a próxima questão trata aí de alguns assuntos, inclusive, que os nossos dois economistas aqui já abordaram, mas é especificamente em relação ao custo Brasil nos vários aspectos. É o custo, precariedade de infraestrutura, que é uma coisa evidente que nós temos no país, energia, transportes, logística, tudo isso acaba rebatendo ou no custo da empresa ou no preço final dos produtos, carga tributária, mesmo que os pequenos e médios empresários contem com uma tributação simplificada, a gente sabe que toda a estrutura direta e indireta de tributação pesa muito, tem as condições desfavoráveis de financiamento que nós já falamos, mas se espera também que hajam condições específicas de financiamento para a área empresarial, para que novos negócios possam surgir, ampliação de atividade, e aí eu queria saber o que os dois pensam nesse sentido, especificamente redução de custo Brasil. Olha, o custo Brasil, ele não só é alto, como ele vem crescendo muito nos últimos anos, né? Porque, basicamente, infraestrutura. No início da década de 80, a gente tinha aproximadamente 53% do PIB de estoque de infraestrutura no Brasil. Hoje, nós temos aproximadamente 30%. O ideal é 60% do PIB, no mínimo, né? Ou seja, nós... Nas últimas décadas, não temos investido o suficiente nem para a depreciação da nossa infraestrutura. Isso é uma tragédia. Hoje, tem muita gente querendo investir. Tem uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa da Fátima. Fátima é a Agência de Meio Ambiente de Santa Catarina. Eles fizeram uma pesquisa sobre quanto de investimento está parado hoje por várias questões burocráticas, não só ambientais, tudo. Alvará, aquilo que fica parado lá com o empresário, já entrou com todo o processo para fazer o investimento. Vocês sabem quanto? 70 bilhões de reais só no estado de Santa Catarina. Vamos supor que metade disso já perdeu tempo, já não vale mais a pena, então são 35 bi, na média 3 anos de investimento, só em Santa Catarina são 10 bilhões de reais prontos para serem investidos. Não é do governo não, hein?
da iniciativa privada, querendo investir, querendo gerar emprego, está parado isso. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de um ambiente adequado para a gente ter negócios, nós precisamos de agências reguladoras que não são loteadas e aparelhadas, nós precisamos de um setor público ágil, eficiente, porque assim, o que acontece? Pequeno e médio empresário que está aqui acompanhando no YouTube, o que acontece quando você atrasa um dia o imposto? Um dia uma obrigação acessória. Quer dizer, para a gente, para o cidadão tem prazo, para o governo não tem. O governo não tem. O governo tem que ter prazo. Não resolveu, está aprovado. O governo tem que ter prazo. Isso é um cidadão que cobra do Estado, e não o Estado que cobra do cidadão. Chegou a hora do cidadão cobrar do Estado. O Estado tem que estar a serviço do cidadão e não o cidadão a serviço do Estado. O Estado é uma abstração. No Brasil, o Estado virou um monstro. Já chega disso. O que a população está falando, as milhões de pessoas que foram em várias cidades do Brasil à rua, por exemplo, ontem, deram um basta. Não aguenta-se mais Estado grande. Nós temos que diminuir e focar. Porque quanto maior o Estado, o que acontece com uma empresa pequena e média quando começa a colocar um monte de gente? Vira uma bagunça e você não consegue fazer nem o essencial. A mesma coisa do Estado. Uma das causas do Estado hoje ter serviços tão ruins é porque ele está inchado. Nós precisamos ter... Um dos programas que deram muito certo, por exemplo, no governo, foi o Brasil Mais Produtivo. Implementando Lean Management, administração enxuta nas empresas. Foi um dos exemplos dos programas que nós queremos, inclusive, fortalecer. Programas com efetividade comprovada. O que a gente aprende ali? Quanto mais enxuta, mais produtiva. Nosso Estado está inchado. Um Estado inchado é menos produtivo, tem piores serviços para a população, que é um outro componente do custo do Brasil, não ter serviços adequados do Estado. Outro componente, taxa de juros. Estamos totalmente de acordo, é importante ter mais competição no mercado bancário. Mas nós temos que ter cuidado para não sair fazendo uma reforma que desestabilize e torne os juros mais altos ainda. Tem que ser uma reforma responsável. Eu tenho até minhas dúvidas sobre uma reforma ou se é o CAD atuando com mais isenção sem ser aparelhado por pessoas que estão lá para proteger os cartéis. Cartel de empreiteiras, cartel de tudo isso. Nós temos que ter um CAD isento de técnicos, pessoas técnicas, como toda a equipe do meu candidato, são pessoas técnicas, isentas, que vão chegar lá, seja nas agências, seja os indicados para o CAD e assim por diante, e vão buscar a competição. Não é só no mercado bancário, não. É no mercado de telecomunicações, é no mercado de energia elétrica, em tantos mercados brasileiros que hoje tem cartéis. O CAD tem que funcionar de maneira isenta. Nós temos que estimular as fintechs, nós temos que estimular o venture capital, nós temos que reduzir o custo de crédito. E, por último, outro grande custo brasileiro é o custo dos impostos. Os impostos abusivos que nós temos hoje, que só crescem há muitos anos, que só trazem um peso excessivo. As obrigações acessórias, fizemos simples, né, Fife? Aí o simples, que era para ser simples, cada vez mais complexo, com mais obrigações acessórias. Aí cria a rede simples, e aí o que acontece? Não tem mais dinheiro para o ano que vem, não tem 200 mil reais para o ano que vem. Uma loucura. O que é isso? São grupos de interesse que se articulam para impedir um Brasil mais ordenado, mais próspero. Como empreendedor, e conhecendo tantos empreendedores ao longo de toda a minha vida, o que nós precisamos é espaço para trabalhar. Nós precisamos de menos governo e não mais governo. Nós precisamos de mais mercados, menos peso em cima dos nossos... Nós temos tudo no Brasil. Deixa a gente trabalhar. Já é muito difícil empreender, né? Já é muito difícil empreender, já é muito difícil abrir uma empresa, a maior parte delas fecha, tem que abrir de novo. Além disso, ainda ter mais carga, mais complexidade. Nós precisamos, como a gente diz sempre, mais Brasil e menos Brasília. O Brasil já é rico o suficiente, ele precisa deixar de ser empobrecido por um governo que cada vez mais se locupleta com a riqueza inerente ao povo brasileiro. Guilherme, a mesma pergunta, por favor. Bom, Custo Brasil.
quanto à infraestrutura, esse é um tema certamente definitivo. Quer dizer, não só porque ele reduz o custo do Brasil e aumenta a eficiência, mas porque ele gera renda, ele gera emprego, e ele melhora a competitividade das empresas, né? O que a gente está falando é, inicialmente, retomar as milhares de obras paradas no Brasil, que geram um custo para o governo. Mas, além disso, você tem que avançar em 2 aspectos. Projetos. É verdade que a gente tem alguns projetos em carteira. A gente fez esse levantamento do PPI, é muito pouco porque o Brasil precisa. Você precisa de tem uma enormidade de obras que precisam de bons projetos. E, para isso, o BNDES pode atuar, a EPL pode atuar, você pode fazer parcerias com o setor privado para avançar na execução, na elaboração de bons projetos. Segundo, crédito, precisa ter financiamento. Como a taxa de câmbio no Brasil é muito volátil, é uma das mais voláteis do mundo, os investidores estrangeiros têm medo de entrar aqui pela volatilidade cambial. Então, você precisa criar mecanismos de financiamento, certo? Que possibilitem estabilizar minimamente o retorno. Pode ser outorga flexível, pode ser, como a gente está propondo, um fundo de financiamento à infraestrutura, certo? A formação de um fundo que vai pegar recurso do BNDES, recurso privado, uma pequena parte das reservas internacionais, que hoje são, na verdade, acima do necessário, segundo os cálculos do próprio FMI, são acima do necessário, e você transformar isso num fundo para financiar a infraestrutura. Com projeto e financiamento, você consegue avançar tanto em PPPs, que fomos nós que criamos, certo? Foi o governo Lula que criou as PPPs, quanto em investimentos diretos do Estado. Em segundo lugar, crédito. Eu acho que a questão do crédito é fundamental. Repito que, para o pequeno empreendedor, o custo do crédito, inclusive do capital de giro, é proibitivo, né? A nossa reforma, ela visa exatamente aumentar a competição no mercado de crédito e vai incentivar as fintechs. Por quê? Porque as fintechs, que são empresas de base tecnológica, que inclusive oferecem créditos, mas outros serviços, elas, quando oferecem crédito, oferecem em geral mais barato, assim como as cooperativas de crédito, porque elas têm uma estrutura de custos mais enxuta. Isso está no relatório do Banco Central. Se você conseguir premiar essas empresas por oferecerem crédito mais barato, elas vão ganhar participação no mercado de crédito. Ou seja, além de incentivar a competição, você vai, ao longo do tempo, desconcentrando esse mercado, certo? Com uma regra única para todos os bancos, que todos podem se beneficiar, se assim quiserem competir. Por fim, estrutura tributária. Nós não vamos fazer exatamente... Nós somos a única candidatura que se comprometeu a não discutir aumento da carga tributária líquida. Nós estamos discutindo a composição da estrutura tributária, certo? Que nós não estamos falando aqui, como a candidatura do Jair Bolsonaro, em reduzir a carga tributária pelo simples motivo que a gente está numa crise fiscal profunda, certo? E o Brasil precisa financiar minimamente as suas políticas sociais. O que nós estamos discutindo aqui é em melhorar a composição da estrutura tributária. Repito mais uma vez, quais foram os 2 grandes momentos de crescimento da estrutura tributária no Brasil? A ditadura militar, 1966, aumentou 7% a carga tributária. O governo Fernando Henrique aumentou mais 6% a carga tributária. São os 2 grandes momentos de governos liberais que aumentaram a carga tributária. Nós vamos fazer diferente dos liberais. Nós, em vez de aumentarmos a carga tributária piorando a composição, nós vamos melhorar a composição da carga tributária, simplificar e distribuir renda. Por que não foi feito antes? Porque existem resistências enormes à mudança na estrutura tributária. A gente sabe disso. Quais são as resistências? Governadores e prefeitos que têm medo de perder a arrecadação e uma pressão, inclusive, da sociedade que tem medo de aumentar a carga tributária, como fizeram o governo da ditadura e como fez o governo Fernando Henrique. Quais são os nossos compromissos? Nós garantimos para governadores e prefeitos que, no momento da transição da reforma tributária, não vai haver mais centralização de recursos na União. Centralização de recursos da União, que, mais uma vez, quem é que fez? A ditadura militar e o governo Fernando Henrique. Centralizaram os recursos na União. Gente, é a verdade, vocês têm que pesquisar os dados, não tem que falar sem ideologia, certo? Os dados estão lá. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos melhorar a distribuição da carga tributária. Nós vamos melhorar a distribuição da carga tributária, certo? E nós vamos discutir a composição da carga, não o tamanho. Com isso, nós conseguimos retomar o equilíbrio fiscal, por quê? Porque a crise nos tirou a arrecadação.
Quando você voltar a crescer com uma estrutura tributária melhor, você vai recuperar a arrecadação e, com isso, você vai melhorar o resultado fiscal sem precisar cortar os direitos sociais. Perfeito, nós somos exatamente no tempo. Eu quero agradecer muito a participação dos dois, o Carlos Alexandre da Costa, muito obrigada, Guilherme Melo também. E eu agradeço a presença de todos que estiveram com a gente nesse 10º Mitos e Fatos, micro e pequenas empresas. E um excelente dia, uma ótima tarde a todos. Obrigada.